Lula mete o pé na bunda do Geraldo Alckmin e coloca ele numa grande enrascada. Nós vamos mostrar essa matéria aqui. E ainda, o Lula acabou metendo os pés pelas mãos e pode ficar inelegível pela primeira vez na história, porque, de acordo com o jurista que nós vamos mostrar aqui, ele cometeu um ato totalmente ilegal, de acordo com a Constituição, e agora a casa caiu. E será que os amigos do STF vai livrar a cara do Lula? Pois é, nós vamos mostrar essa matéria aqui. E mais, pessoal, esposa do Moraes com um novo contrato absurdo. Se não bastasse aquele contrato de 130 milhões do Banco Master, agora vem outra bomba. Esse povo está achando que o povo brasileiro tem cara de palhaço. Nós vamos mostrar tudo isso aqui nesse vídeo, pessoal. Esse vídeo, então, está sensacional. Por isso, você deve, lógico, dar um like nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal para ver outras matérias como essa. O Lula deu 2 cajadadas e matou uns 50 coelhos de uma vez. Cada vez que o Lula toma uma decisão, é uma notícia ruim que a gente tem para trazer aqui. Preste atenção nessas 3 matérias. Vamos mostrar agora. O deputado Gustavo Gaia vai começar mostrando essa questão do Lula que meteu o pé na bunda do Geraldo Alckmin. E agora o Alckmin não ganha nem para síndico de prédio mais. Presta atenção e voltamos em seguida. O problema de você fazer um pacto com o demônio é que, com certeza, este não vai cumprir a sua parte. Alckmin tentou fazer isso. Alckmin estragou toda a sua carreira, toda a sua história política, abandonando o PSDB. Um cara que fez a carreira dele, a vida dele batendo no Lula, chamando o Lula de traficante, de ladrão, voltar à cena do crime. E depois se humilhou fazendo campanha pro Lula, gritando aquela cena que eu nunca vou esquecer, né? Lula! Lula! Eu não consigo nem falar. Pois é. Então, nesse momento, tudo que Alckmin queria era ser tratado com respeito e continuar como vice do Lula. Afinal de contas, na cabeça dele, no cálculo dele, se ele ficar como vice do Lula agora, ele muito provavelmente terá chance de ser candidato à presidência em 2030, quando seriam as próximas eleições. Mas o que acontece? Começa a surgir um bafafá de que o Lula não quer o Alckmin como vice nas próximas eleições. Imagina a humilhação. O Alckmin ficou tão desesperado que é o seguinte: Lula precisa de ter alguém para enfrentar o Tarcísio lá em São Paulo. Lula quer impedir que o Tarcísio ganhe no primeiro turno. Porque se o Tarcísio ganhar no primeiro turno, ele vai dedicar o seu tempo no segundo turno único e exclusivamente para eleger o Flávio Bolsonaro. E nós estamos falando de São Paulo, o maior colégio eleitoral. O Tarcísio está muito, mas muito forte em São Paulo. Lula está desesperado, ele precisa colocar alguém lá, ele precisa colocar uma bucha de canhão. É colocar alguém para ser candidato, essa pessoa sabe que vai perder, vai levar uma surra. E quem que o Lula escolheu para ser essa bucha de canhão? Ele mesmo, Geraldo Alckmin. Alckmin percebeu isso. E aí saiu essa matéria aqui. Alckmin avisou a petistas que não será candidato a São Paulo se for tirado da vice de Lula. Ele está avisando, olha, não adianta vocês me expulsarem, eu não vou virar bucha de canhão, eu não vou lá ser candidato a São Paulo sabendo que eu vou apanhar só para que o Lula tenha um palanque. Não, eu sou vice-presidente, eu quero continuar como vice-presidente. Aí no aniversário do PT agora em Salvador, desesperado, o Alckmin vai lá, usa meia vermelha, fala que o PT é o partido nosso, se humilha completamente. Cara, assim, é vergonhoso ver isso. Um cara que fez a vida batendo no Lula, agora se humilha para continuar no partido. E aí, tem mais essa aqui que eu quero mostrar. De olho na vice, Alckmin vai ao aniversário do PT e diz que o partido nasceu do povo, né? Olha que vergonha. Qual é o resultado disso tudo? Esse aqui, ó. PT e Lula largam a mão de Geraldo Alckmin na busca por um vice. Lula percebeu que o Geraldo Alckmin agora representa zero capital político, já usou, é um papel higiênico sujo, tá na hora de ser descartado e da pior forma possível. Descartado como bucha de canhão para enfrentar o Tarcísio em São Paulo. Nem mesmo a possibilidade dele ter um Senado ou um ministério. Não, descartado como uma bucha de canhão. Matéria tá aqui, ó. Festejado em 2022 como trunfo eleitoral de Lula para compor frente,
democracia para compor Frente Democrática que derrotou Jair Bolsonaro nas eleições, o vice Geraldo Alckmin foi rifado agora pelo PT. Só será vice se Lula fizer questão. Lula já deixou claro que não faz questão, não faz a menor questão e, na verdade, para piorar, quer trucidar o Alckmin para enfrentar um Tarcísio que tem tudo, com as pesquisas aí indicam, tem chance de ganhar no primeiro turno. Nem o Haddad quer enfrentar o Tarcísio lá em São Paulo. Ninguém quer enfrentar o Tarcísio em São Paulo. Haddad está considerando ir para senador, mas Lula não deu nem isso para o Alckmin. Alckmin, você fez um pacto com um demônio. Você mesmo sabia, o cara era ladrão. Você achou que ele ia honrar um pacto com você? Alckmin está descartado, Lula está buscando agora, sabe o quê? MDB. Só que aí tem um grande problema que eu quero mostrar para vocês. Esse é um problema bom para nós, tá? Mapeamento do MDB prevê posição contrária a Lula em 16 estados. Repare, somos 27 estados no Brasil. Em 16 estados, o MDB não quer caminhar com Lula, é contrário ao Lula. 11 estados são a favor. Então nós temos a maioria do MDB. Continuar. Nós temos, porcaria essa aqui. Nós temos a maioria do MDB contrária a caminhar com Lula. Gente, o MDB é um partido forte, tem muitas prefeituras. E ele está se posicionando contrariamente a caminhar com Lula. Eu lembro que eu vi as cidades aqui em algum lugar. Tá aqui, ó. Entre os quadros pró-governo estão Pará, Alagoas, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Piauí, Paraíba, Ceará, Amazonas, Maranhão, Bahia e Ceará. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Esses são os 11, as 11... Então ficar maior isso aqui. Essas são os 11 estados onde o MDB está com Lula. No resto do Brasil não está. Então a chance do MDB caminhar com Lula é muito, muito pouca. Essa é a situação que se encontra esse governo rifando Alckmin, não conseguindo trazer o MDB. Isso é muito curioso. MDB é um partido que vai aonde está apontando a perspectiva de poder. O MDB se afastou do Lula. MDB ele não tem viés, ele vai onde o poder é mais provável. Ele é assim como o PSD e vários partidos do centro. Então, quando um partido do centro começa a se afastar, posso te falar qual que é a melhor solução nesse caso? É trazer para a direita esses partidos. Já que o partido se recusa a se juntar com o Lula, então vamos trazer mais votos, fazer bancada, que vai votar com a direita, porque se nós não trouxermos esse centro que está abandonando o PT, a gente vai ter aí um centro tentando inventar uma terceira via. E a gente precisa desses partidos para apoiar o Flávio Bolsonaro no segundo turno. Pois é, e não para por aí. Se a popularidade do Lula vem caindo semana após semana e nós já temos mais de uma pesquisa apontando que no segundo turno Flávio Bolsonaro ganha de Lula em 2026, agora você vai ver uma outra matéria que agora, pelo amor de Deus, pessoal, olha o que eles fizeram. A campanha de Lula ali, né, os organizadores da pré-campanha de Lula deram um fora muito grande e isso é um crime de acordo com a Constituição. Se esse país ainda for um país de pessoas sérias, o Lula pode ficar até inelegível por causa disso aqui que nós vamos mostrar agora. Uso de dinheiro público para se promover antes do período eleitoral. Por muito menos o Jair Bolsonaro ficou inelegível. Preste atenção, o jurista, procurador de justiça ali, o Deltan Dallagnol, o mesmo que colocou o Lula na cadeia, vai mostrar essa situação aqui, que por essa eles não esperavam que eles fossem cometer essa atrocidade, essa burrice. Veja só aí, voltamos em seguida. PT coloca os pés pelas mãos e pode deixar Lula inelegível. Gente, vai dar PT. Vai dar perda total na candidatura do Lula. Eles são os gênios. Olha aqui comigo o nível da inteligência petista. A essas alturas você já deve saber que Lula vai ser o homenageado da vez da escola de samba novata Acadêmicos de Niterói, certo? Se você não sabe, então você ficou sabendo agora. Sim, gente, uma das 12 escolas de samba do Grupo Especial que vão desfilar regadas a dinheiro público lá na Marquês do Sapucaí vai ter como samba enredo principal Lula, que eles chamam de o operário do Brasil. Olha aqui a foto do Lula com os líderes aí da escola de samba. E o PT já está aproveitando a onda e fazendo até clipe para comemorar a homenagem a Lula. Olha aqui o que eles postaram na rede social deles. Nosso sobrenome é Brasil da Silva.
Preparados para se arrepiar? A Acadêmicos de Niterói está pronta para fazer história na Avenida com um samba enredo que narra a trajetória de um dos maiores brasileiros de todos os tempos, Luiz Inácio Lula da Silva. E nós aqui do PT já preparamos um clipe para ir entrando no clima. Vem assistir com a gente. Tá aí o clipe, ó. Só que, gente, o PT e o Lula, eles podem ter cometido com isso um grande erro e ter metido os pés pelas mãos. Essa brincadeira carnavalesca aqui pode terminar com Lula inelegível. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Bora entender aqui olhando a lei, na lei, pessoal. E são dois os grandes motivos. Juridicamente, esse samba enredo do Lula, ele pode configurar tanto propaganda eleitoral antecipada, como também abuso de poder político e econômico. Vem aqui entender comigo isso usando a excelente representação da senadora Damares Alves, que já fez uma representação eleitoral sobre isso aqui, denunciando essa pouca vergonha com base na Lei 9.504 de 97, que é a chamada Lei Geral de Eleições e que você vê aí na tela. Olha o que diz o artigo 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição. Então, qualquer coisa que tenha conteúdo eleitoral antes disso é considerada propaganda eleitoral antecipada, sujeitando quem violou a lei ao pagamento de uma multa de até R$25 mil. E mais aqui embaixo, no artigo 36A, aqui, a lei estabelece o que é permitido antes do dia 15 de agosto, ou seja, o que é permitido durante a pré-campanha, que é o momento que nós estamos agora. E aí o TSE tem um precedente de 2020 de relatoria do ministro Barroso que prevê um teste de 3 passos, 3 critérios para entender se há ou não propaganda eleitoral antecipada em determinada situação, se existe ou não uma propaganda eleitoral ilegal. Então, para ver se é uma propaganda eleitoral antecipada, você checa 3 coisas. Primeiro, se tem um conteúdo eleitoral. Segundo, se foram usadas formas proibidas de divulgação. Terceiro, se houve violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos. Vamos aqui por partes, ó. O conteúdo eleitoral aqui é claro, gente, em toda a música. Depois você pode pegar aí a música e ouvir com calma se você tiver estômago. Mas eu vou te poupar e eu vou contar para vocês aqui só algumas partes. A letra do samba enredo diz: em Niterói o amor venceu o medo. E usa o refrão: olê, 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 olá, lula, lula. Gente, o amor venceu o medo é literalmente o slogan de campanha do Lula em 2022. Usado para celebrar a derrota do Bolsonaro. E o olê, 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 olá é o mesmo canto de torcida usado nos comícios lulistas desde muito tempo atrás. E tem mais. O samba ele faz alusões a conquistas sociais atribuídas a Lula, como filho de pobre virando doutor, comida na mesa do trabalhador, e lança ataques contra adversários e contra a direita. Tem uma menção ali a mitos falsos. Uma referência clara e óbvia a Bolsonaro, conhecido como mito. Tem ainda na música Sem Anistia. E tem até uma representação visual de Bolsonaro com as mãos com sangue. Olha aí o que apareceu nos ensaios da escola, insinuando culpa do Bolsonaro pelas mortes na pandemia. Vamos para o segundo ponto. O uso de um meio proibido de propaganda também está claro. Em 2025, a transmissão do Carnaval do Rio pela TV Globo alcançou 81 milhões de espectadores. Um número suficiente para reeleger Lula num 4º mandato em primeiro turno. O número total de votos válidos, gente, em 2022 foi de 118 milhões. Ou seja, aqui é uma promoção descarada, escancarada de um pré-candidato para milhões de brasileiros em pleno ano eleitoral. Além disso, a transmissão de tudo isso vai acontecer por meio de uma concessão de serviço público. Lembre que o que deixou Bolsonaro inelegível foi o fato de ele ter transmitido por canais oficiais como a TV Brasil a reunião e o discurso para os embaixadores. E o TSE entendeu que houve um uso indevido de meios de comunicação. Imagine então usar a TV Globo com audiência muito superior e que é serviço público. Por isso que mesmo depois do dia 15 de agosto, qualquer inserção eleitoral é toda regulamentada para garantir um equilíbrio entre os candidatos. Qualquer coisa que vai aparecer numa TV Globo, num serviço público, é tudo regulado. Mas agora Lula vai ser enaltecido em horário nobre, porque é justamente Acadêmicos de Niterói que vai abrir o desfile às 22 horas de domingo, quando tem o maior nível de atenção de todo mundo que está interessado nesse assunto aí de desfile do carnaval. Esse é o momento alto que vai estar todo mundo prestando atenção, é a primeira a entrar na avenida e vai ser ela que vai fazer a propaganda de Lula nesse ano eleitoral.
E por fim, tem aí uma violação clara de igualdade de oportunidades, porque nenhum outro pré-candidato vai ser homenageado no Carnaval do Rio nesse ano. Aliás, gente, um presidente não é tema de carnaval desde Getúlio Vargas, um outro ditador. Mas é só uma coincidência, né? Mas o pior ainda, para Lula, é a configuração de uma outra ilicitude, de uma outra ilegalidade, de um outro abuso, que é o abuso de poder político e econômico. O abuso do poder econômico é a utilização excessiva, antes ou durante a campanha, de recursos financeiros ou patrimoniais que busquem beneficiar um candidato, candidata, partido ou coligação, como você vê aí. Já o abuso de poder político acontece aí quando o detentor do poder se vale da sua posição política para influenciar o voto da eleitora ou do eleitor. Aqui a autoridade é exercida em detrimento da liberdade de escolha de quem vota. E Lula está abusando do seu poder como presidente da República, gente, porque ele está utilizando o dinheiro do governo federal, exatamente R$1 milhão, para financiar essa escola de samba que vai homenagear ele mesmo. Fora o investimento estadual e municipal de outros R$7 milhões. Além disso, Lula está abusando do poder econômico ao se utilizar dos meios de comunicação em rede nacional, que são concessões públicas, para exaltar a própria imagem em pleno ano eleitoral. E tudo isso, pela legislação eleitoral, deve tornar Lula inelegível por 8 anos. O Ministério Público Eleitoral já foi acionado e os partidos da oposição já devem estar preparando os processos contra Lula. Será que o samba enredo valeu a pena? E será que o TSE vai ser imparcial a analisar esse caso? Ou vai ser como as últimas eleições e vai acabar tudo em samba para os petistas, hein? Deixa eu te animar. Já que nós estamos chegando agora no feriado de carnaval, ouça isso aqui, ó. Nós teremos agora André Mendonça lá na corte, que é um ministro técnico, imparcial, isento, correto, que vai brigar pela lei. Conta aí pra mim a sua opinião nos comentários sobre o que você acha que vai acontecer. Lula inelegível? Pois é, e agora nós vamos mostrar uma outra matéria que também é muito interessante, que diz respeito à esposa do Moraes, Viviane Barsi, diz respeito àquele contrato multimilionário de 130 milhões. Pois é, você achou que aquilo ali era o fim da picada e que não tinha como piorar. Pois é, agora tem um novo contrato agora, ele está envolvido agora, de novo, é notícia no Brasil e no mundo, Viviane Barsi, esposa do Moraes, e agora com um novo contrato, e você vai ficar sabendo agora, o jurista, advogado e professor ali, André Marcília, vai mostrar para nós aqui. Preste atenção no que ele vai explicar e olha só se tem pé e se tem cabeça. A gente acha que já viu tudo no país e chega mais essa. Parece que eles perderam totalmente o pudor. Confira aí, e em seguida, o jornalista Alexandre Garcia, aquele mesmo que já trabalhou na Globo e vários telejornais, vai trazer uma matéria interessantíssima. Confira aí. A mulher do Moraes foi premiada. No meio desse caos todo, da balbúrdia que se instalou, ou deveria ter se instalado no escritório dela e dentro da casa do Moraes, ela agora foi contratada, ganhou um novo contrato. Ela vai assumir um novo caso, onde? No STF. Onde mais seria? É uma pessoa com expertise em tribunais superiores, não é? Ela vai defender o Lucas Callas, que é sócio do Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. É um absurdo. Mas é assim que funciona o direito, ou esse tipo de advocacia lobista dentro do país. Quanto mais exposto você tiver, quanto mais você fizer coisas erradas ou duvidosas, mais clientes você terá, porque isso mostrará que você tem influência. Veja, há um tempo atrás, o Botelho, aquele advogado, foi pego, vocês se lembram, no jatinho junto com o Toffoli. Todo mundo falou que absurdo, mas o Estadão publicou à época uma notícia dizendo que dentro da advocacia de Brasília o Botelho passou a ser muito cotado, porque ele foi exposto como alguém que anda de jatinho com Toffoli, e se ele anda de jatinho com Toffoli, bom, eu também quero ser cliente dele porque ele tem muita influência. Então, se a esposa do Moraes tem um contrato de 130 milhões com o Banco Master, opa, ela tem muita influência, sem dúvida alguma, não há qualquer pudor, quero ser cliente dela. Vocês percebem como funciona a advocacia desse país? A gente não está aqui nem próximo, mas nem próximo de moralizar
a advocacia do país, nem próximo, mas nem próximo de moralizar o STF, porque em torno do STF funciona esse tipo de lobby, esse tipo de advocacia, uma advocacia que vive de eu estou perto do poder, não importa se bem ou mal, não importa se de uma forma moral ou não, não importa se com ética ou não, mas se eu viajo num jatinho é porque eu tenho influência e muita gente quer comprar essa influência pagando os seus honorários. Opa, se eu sou sócia, se eu tenho um escritório que ganha 139 milhões do Banco Master e o meu marido é ministro do STF, opa, eu quero então contratar, alguém quer contratar essa pessoa porque ela tem muita influência, não importa se de forma moral ou não importa se de forma ética ou não. Vocês percebem? Então, se o entorno da advocacia não é ético, se o entorno do STF, onde funciona esse tipo de advocacia lobista, não é moral, não é ético, é óbvio que nem o STF também não o será. E a gente precisa consertar não apenas o STF, a gente precisa consertar todo mundo que vive do STF, todo mundo que vive de um STF ser assim. Nós precisamos consertar todo mundo que vive de um STF imoral, todo mundo que vive de um STF antiético, de ministros imorais e antiéticos. É aí que a coisa pega, é nesse lugar que precisa mudar. Mas não é apenas o STF, portanto, que precisa ser mudado, é tudo que funciona, todo o mercado que funciona em torno do STF é que precisa ser mudado. A advogada ela vai ter exclusividade para atuar nesse caso e com certeza atuará em outros tantos mais, porque afinal de contas ela agora apareceu para o grande público como alguém muito influente dentro do STF. É o fim do mundo, mas é assim que funciona. É mais ou menos naquela linha de falem de mim, não importa se mal ou bem, mas falem de mim. Bom, é assim que a advocacia lobista de Brasília funciona. E é por isso que não acaba. E é por isso que a gente não consegue resolver o problema, porque não são só os ministros, é todo mundo que quer ter esse tipo de acesso. Enquanto tiver gente lucrando com os ministros e o STF serem assim, com certeza o STF não vai acabar. Podridão normal. Aí eu começo falando sobre uma senhora que foi condenada na última semana. Dona Romilda Rosa Ferreira, bolsonarista militante, centralizou os PIX para fretar um ônibus em São Lourenço, no sul de Minas, para quem queria aderir ao acampamento na frente do QG do Exército, em Brasília. O ônibus tinha gente de São Lourenço, Itamonte, que fica ao sul de São Lourenço, e Caxambu, que fica meio ao norte de São Lourenço. Semana passada, ela foi condenada a 14 anos de prisão por associação criminosa armada, tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado de Direito. O Brasil, por coincidência, tem tantas Romildas quantos presos políticos tem a Venezuela. Só que lá logo estarão livres, numa anistia geral que abrange os 26 anos de chavismo. Essa é a apresentação da pensata que eu faço no artigo. Você deve ter notado que, em geral, eu escrevo e falo, não para entregar decisões prontas, pensamentos prontos, como ocorre muitas vezes nos noticiários da televisão. Não. Isso é para entregar os dados para que a gente, cada um, que você pense e tire as suas conclusões e descubra a sua verdade. E não entrego a minha verdade, eu entrego fatos sob o ponto de vista da razão, da história, do significado das coisas. Segundo parágrafo. Se nossa crise, nós temos uma crise, portanto, eu já parto da premissa que estamos num período muito crítico. Nesses últimos 85 anos eu percebo uma crise. Se nossa crise fosse apenas política,
com radicalismos, extremismos, fanatismos, vinganças, arbítrio, medo. Tudo se resolveria por uma pacificação e volta ao devido processo legal, como aquilo que a Venezuela vai tentar a partir de agora. Mas aqui a crise é mais grave e destruidora. Não é só de ignorância, de falta de conhecimento, que a pessoa sem conhecimento é usada. Aproveita-se da falta de tomar decisões próprias. Aí a pessoa adere às decisões dos outros. Isso é péssimo. Enquanto eu fui professor, eu ensinava as pessoas a tomem as suas decisões e assumam a responsabilidade pelas suas decisões. E não apenas ficar aderindo aos outros. Ah, o fulano botou tatuagem, eu tenho que botar também, cortou o cabelo assim assado, eu tenho que botar também, porque o jogador de futebol usa assim, eu tenho que fazer. Você não tem ideia própria, não, né? Bom, aqui a crise é mais grave e destruidora, não é só ignorância de falta de conhecimento. Sim, é preocupante. Ignorância e falta de conhecimento. Que 1/3 do ensino médico seja inferior a medíocre. Quem vai cuidar de nós? Perguntam-se os médicos de meia idade. Não é apenas o ensino medíocre em quase todas as áreas, em que até profissionais que têm a língua portuguesa como principal ferramenta não sabem o significado das palavras, não sabem construir uma frase na lógica da língua. Você que me acompanha também a minha crítica, né? Quando as pessoas são pessoas públicas, demonstram que não sabem usar as palavras que saem de sua boca para traduzir os seus pensamentos. A crise é ainda pior. Não é só isso. Por quê? Porque é moral. Ou ética, para usar um sinônimo. São a falta de princípios que deveriam ser inculcados na medula das novas gerações, na casa da família. A medula é quando a gente não precisa pensar, porque já faz parte. Eu digo muito, que eu gosto muito de carro, você sabe, que o sujeito aprendeu a dirigir quando ele não precisa pensar que vai dar sinal de mudança de direção. Não precisa tomar essa decisão, vai automático. Sai da medula. Na hora que lá o reflexo dele está sabendo que ele vai entrar na pista da esquerda ou na pista da direita, o braço vai lá. Isso é, assim são os princípios morais, éticos. A gente traz esses princípios de casa, de berço. Aí eu pergunto, mas como? Se até as famílias estão falindo, vejam o tamanho da tragédia. Tragédia nacional. Vocês dirão mundial também. O Estadão de domingo mostra o compadrio brasileiro, entre aspas, é um título, num artigo de Fernando Schiller, em que um banqueiro esperto, o Vorcaro, contrata o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, por 1 milhão por mês. Contrata o ex-ministro do Supremo, depois ministro da Justiça, Lewandowski, por 5 milhões, ou 6 milhões e meio, como mostram alguns jornais. Ambos por indicação do líder do governo, o senador Jacques Wagner. O artigo mostra que a família de Moraes tem o inédito contrato de advocacia de valor gigantesco, 129 milhões, que o ministro Toffoli, que é relator do caso, é ligado ao Master via Resort Cassino, onde recebe banqueiros, ou a advogado de banco que lhe dá carona em jatinho.
e seus irmãos vendem cotas para o advogado da JBS da multa anulada. Isso está lá no jornal, eu li no jornal. Diante de tudo isso, o que recebe punição, o mais grave, é o ato de pagar o ônibus para manifestante ir a Brasília ou escrever com batom em estátua de granito. Isso dá 14 anos de prisão, esses crimes. Último parágrafo. O Supremo, os presidentes do Senado e da Câmara e o presidente da República se juntam para que não haja consequências como as que houve para Déboras e Romildas. Ou, se não houver uma barreira para isso, pode haver um efeito dominó. Sigilo sobre provas, inércia sobre pedidos de impeachment, blindagens em CPIs. O editorial principal do Estadão da sexta-feira afirma no título que estão, aspas, fazendo o país de bobo, fecha aspas. O pior de tudo é a banalização pelos brasileiros dessas gravíssimas ofensas à ética, aos princípios e à própria Constituição. Considerar, só para dar um exemplo, apenas um dos casos, que um juiz do Supremo pode julgar um caso em que ele próprio está metido como interessado, como vítima ou como ligado por parentesco. Achar que isso é normal é aceitar a falência da civilização no Brasil. Quem aceita a podridão como natural é porque já apodreceu, sem notar. Pois é, pessoal, olha só, o Lula sendo homenageado ali no carnaval por uma escola de samba ali, na verdade até mais de uma. E isso tudo com dinheiro público, e ele sabendo o que está acontecendo isso, usando até mesmo músicas com dizeres e frases sobre o seu ex-concorrente Jair Bolsonaro, sobre anistia, sobre os presos políticos. Se isso não for campanha política antes da hora, se isso não for considerado abuso de poder com dinheiro público, então o Jair Bolsonaro subindo no carro de som do Silas Malafaia na época, o Jair Bolsonaro se encontrando com embaixadores ali em Brasília, também não é crime, pessoal. O problema é que nesse país existe a balança, ela é totalmente desigual. A dosimetria do judiciário, ela não é justa, porque se fosse, esse tipo de coisa aí já era para ter sido condenado já. Agora, vamos ter aí essas festas da carne aí, que é o carnaval, e vão fazer sim a homenagem aí pro Lula, o petista, e vai ficar tudo por isso mesmo, pessoal. Eles vão dar uma desculpa de que pode tudo e que está tudo certo. Por exemplo, né, o próprio Alexandre de Moraes falou ali durante uma sessão sobre uma crítica que fizeram a ele próprio em cima da Constituição brasileira, dizendo que eles estavam, não só ele, mas como os outros ministros, estavam cometendo ilegalidade em dar palestras pagas. Eles dar palestras pagas sendo ministro do Judiciário e, de acordo com a Constituição, ministros não podem vender a sua hora, né? Eles são funcionários públicos, eles não podem usar ali dessa fama que eles têm ali, dessa autoridade que eles têm como judiciário e vender palestras, né? Fazer palestras pagas. Está escrito na Constituição. Nesse sentido, inclusive o advogado Tiago Pavinato esclareceu isso no portal Metrópolis, e aí o Moraes falou que não, que isso é magistrar, né? Que isso é ensinar, que isso é dar aula, é como se fosse dar uma aula numa faculdade e que está tudo certo, está tudo dentro da lei. Na verdade, pessoal, a lei ela serve somente para alguns. Quando é para alguns, uma pessoa que pegou um batom e pintou uma estátua com uma frase que saiu da boca de um ministro, essa mulher é condenada a 17 anos de cadeia. Um pipoqueiro que estava no lugar errado, na hora errada, também é condenado a 10, 12 anos de cadeia. Agora, quem usa dinheiro público para fazer campanha antes da hora, né?
O outro ministro aí, né? O outro ministro que foi ministro da Justiça e que subiu no carro de som para poder pedir voto e fazer campanha para uma, né, governadora aí que vai sair como governadora aí, como candidata. Isso também pode, isso não tem problema não. Esse ministro não devia estar em cima do carro de som pedindo voto antes do período eleitoral, nem no próprio período eleitoral, porque é uma questão de ética, né? Se você é do judiciário, se você tem essa influência toda, não pode usar, isso é abuso de poder, abuso de influência, porque é uma pessoa que ocupa um cargo público de relevância. Agora, como o Brasil está de pernas para o ar, né, de cabeça para baixo, de pernas para o ar, tudo pode, né? Pelo menos para o lado da esquerda, né? Agora, para o lado da direita, se você pisar fora da linha, você está lascado. Está lascado. Assim como vários deputados, senadores que já foram presos, investigados, perseguidos, tudo porque o crime de opinião, porque falaram o que não deviam, estavam no lugar errado quando não podiam, né? É por isso, pessoal, por essas coisas que acontecem, esses abusos, que nós sabemos que hoje o Brasil não vive 100% numa democracia. Hoje o povo brasileiro tem medo de sair com a camisa verde e amarela e de expressar ali qual que é o lado que ele é simpatizante. Não pode fazer isso. Por quê? Você vai ser perseguido, com certeza. E aí, quando a gente vê essa questão aí da inelegibilidade do Lula, que não vai dar nada, com certeza, mas agora a outra matéria que nós trouxemos aqui no início sobre o Geraldo Alckmin, que foi descartado. Bem feito. Por quê? Lá atrás ele falou, Lula quer voltar à cena do crime, e depois ele vai lá e faz acordo com quem quer voltar à cena do crime. E o que acontece na cena do crime? Acontece crimes. Então, o Alckmin está chorando do quê? Agora vai lá disputar contra o Tarcísio em São Paulo. Aí, pessoal, é julgar o cara numa piscina cheia de tubarões, né? Numa cela cheia de leões, né? Por quê? Não tem chance, nem o Geraldo Alckmin, nem o Fernando Haddad, não tem chance, nem a Tebet, né? Simone Tebet, não tem chance contra o Tarcísio de Freitas. Aliás, pessoal, estou para te falar que hoje no Brasil ninguém tem chance contra o Tarcísio de Freitas em São Paulo. O próprio Pablo Marçal, empresário, empreendedor, né, queria se lançar ou para presidente do Brasil ou para governador de São Paulo. Quando ele viu que para governador, para presidente, seria o Flávio Bolsonaro indicado por Jair Bolsonaro e para governador continuaria o Tarcísio de Freitas, o Pablo Marçal, ele recuou e parece que esse ano ele vai só fazer apoio mesmo aos candidatos de direita e não vai ser candidato a nada. Por quê? Ele tem 2 neurônios na cabeça e ele sabe que em São Paulo quem vai ganhar no primeiro turno é o Tarcísio. E para presidente está quase confirmado aí a superioridade e, né, a larga distância de Flávio Bolsonaro no segundo turno. Isso é fato, só não vê quem não quer. Nós vamos ficando por aqui, você pode se inscrever aqui no canal, é totalmente gratuito, você vai sair ganhando, hein? Se inscreve aqui no canal e faz um favor, pessoal, compartilha esse vídeo nos grupos do WhatsApp, no grupo da família, muito fácil. Aqui embaixo tem um botão de inscrever, do lado tem um botão do joinha, você já pode dar o joinha, e do lado do botão do joinha tem uma setinha. Essa setinha ela é mágica, clica nela aí para você ver. Quando você clica, você tem a oportunidade de compartilhar esse vídeo no WhatsApp, no Facebook, para quem você quiser. Então faça isso agora. Se inscreve, curte o vídeo e compartilha. Vamos ficando por aqui e até a próxima.